Aconteceu algo muito poderoso aqui, eu não sei se você percebeu, mas foi um efeito especial não combinado, mas que tem a ver com esse dia. Acho que na segunda canção, se eu não estou enganada, a energia deu um problema aí, ou alguma coisa aconteceu com o som, e simplesmente o som parou. E uma coisa me impactou nessa manhã, porque você não parou de adorar a Deus quando o som acabou. Você não parou de adorar a Deus quando a música, quando o som aqui, quando a atmosfera, de alguma forma, poderia ter caído, não. Mas você manteve, a sua atmosfera de adoração, você manteve a sua atmosfera de louvor. E isso tem muito a ver com tudo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Será que a gente continua cantando quando os sons das músicas, quando aquilo que está acontecendo de bom ao nosso redor abaixa o volume? Como é que fica o volume da nossa adoração? Como é que fica o volume, da nossa adoração ao Senhor? Como é que fica o volume da nossa obediência ao Senhor quando as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou? O Senhor, Ele tem algo para falar conosco, e eu creio que Ele vai falar com você essa manhã. Eu senti muita presença de Deus aqui no momento da adoração, do louvor. Eu não sei se você sentiu essa mesma presença de Deus. Eu creio que isso é resposta, de oração, daquilo que eu tenho clamado ao Senhor para que Ele ministre, Acho que tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, estações que Ele nos deixa viver, Ele pode usar tudo, Ele não desperdiça nada. E eu creio que nesse dia, que Ele não vai desperdiçar essa mensagem, porque eu creio que é uma mensagem gerada no coração de Deus para você e para mim. Amém? Bom, a mensagem de hoje eu intitulei como Poder na Fraqueza. Poder na fraqueza. E eu gostaria de ler, para que a gente se baseasse nessa manhã, no texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Esse texto é muito poderoso, é escrito pelo apóstolo Paulo, que tanto realizou, que tanto fez para Deus. E diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você. Pois, você pode falar comigo essa parte? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Você pode repetir essa última parte do texto aí? Pois estou acreditando que eu vim na igreja hoje para ouvir essa mensagem. É uma mensagem que muitas vezes ela não é confortável da gente ouvir, gente? Porque o apóstolo Paulo aqui, eu não sei se você sabe, mas eu quero contextualizar. O apóstolo Paulo foi um homem poderoso nessa terra. Ele foi um homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele teve um encontro poderoso com Jesus. Ele era perseguidor dos cristãos. E, num determinado momento, Deus o levou, deu um encontro poderoso. Depois disso, ele passou por um processo. Nesse processo, ele foi poderosamente usado. Eu atrevo-me a dizer aqui, que o apóstolo Paulo foi dos apóstolos mais usados por Deus, que nós lemos ali na palavra do Senhor no Novo Testamento. Mesmo sem ter estado com Jesus, o apóstolo Paulo teve um testemunho glorioso. Milagres acontecerão através dele, implantações de igrejas, coisas maravilhosas aconteceram através da vida desse homem de Deus. Ele teria todos os motivos para se gloriar. Hoje em dia, não sei se você percebe, mas existe uma tendência, que é feio a gente falar das nossas fraquezas. Então, geralmente as pessoas gostam de
fixar nos pontos positivos e falar aquilo de bom, e aí parece que é feio nós em algum momento destacarmos e falarmos de algo desafiador que nós estamos vivendo na nossa vida. Não está, como dizem os jovens aí, na hype, né? Nós falarmos sobre lutas e sobre situações que podem acontecer na nossa vida. O apóstolo Paulo tinha todas as razões ali para falar das coisas que ele estava fazendo, das suas realizações. Ele era um homem eloquente, um homem poderoso nessa terra, escolhido por Deus, mas ele escolhe nesse texto que nós lemos aqui de Coríntios, expor uma situação de fraqueza. Mostrar para nós que mesmo um homem escolhido por Deus, tão usado por Deus, passou momentos difíceis na sua história. E nos ensinou com esse momento, porque ele disse aqui, né, que o poder, a resposta de Deus para ele, quando ele clamou para que Deus o livrasse daquele espinho na carne, foi: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existem muitas formas de Deus demonstrar o seu poder, algumas são mais legais. Por exemplo, quando nós estamos num ambiente de glória e de poder e nós recebemos uma palavra profética dentro daquilo que a gente já deseja ouvir. A gente anseia por ouvir alguém, né, usado por Deus, fala conosco, e isso é algo de Deus, é poderoso e é muito legal. Maravilhoso também quando a gente está num ajuntamento como esse, nós recebemos uma oração e talvez algo é curado instantaneamente em nós, né? Uma enfermidade, alguma situação que a gente pode estar vivendo e alguém impõe as mãos e, queridos, isso acontece porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus. E Ele pode fazer hoje algo instantâneo e poderoso na sua vida, amém? Como eu já vi acontecendo inúmeras vezes. É poderoso. Mas é muito importante nós como igreja, como cristãos, eu creio que se você está aqui, você acredita que Deus é poderoso, você acredita naquilo que Ele pode fazer, mas é muito importante nós entendermos que à medida que o Senhor faz coisas poderosas instantaneamente, Ele também manifesta o seu poder de uma segunda maneira, através das nossas fraquezas. E isso daí é uma coisa impressionante da gente mencionar, é uma coisa difícil da gente mencionar e da gente conceber e da gente pensar nisso. Mas eu vejo como algo muito importante nós entendermos que isso acontece. Tanto para nos preparar para momentos como esse, que todos nós estamos suscetíveis a enfrentar, quanto também, né, para que a gente entenda que até alguém que ama a Deus, até alguém que serve a Deus, também pode passar por momentos difíceis na sua história. Bom, então o apóstolo Paulo fala isso aqui. E no fim ele ouve a voz de Deus e ele termina esse texto com a declaração: porque quando sou fraco, aí eu sou forte. E essa frase ela tem tudo a ver com a manifestação do poder de Deus na fraqueza. E eu vou explicar um pouquinho aqui, né, a revelação que o Senhor trouxe ao meu coração em relação a essa palavra. Eu creio que Deus vai falar com você poderosamente, amém? Mas realmente ele mencionou aqui insultos, necessidades, perseguições, angústias. Apóstolo Paulo fala de um espinho na carne, a Bíblia não deixa claro o que é esse espinho na carne de apóstolo Paulo. Ele pode ser uma situação relacional, pode ser perseguição que ele estava vivendo, pode ser também alguma questão física, alguma enfermidade, porque naqueles textos ali, em alguns momentos, menciona, né, que aquele povo relatou, né, que se pudesse tiraria alguma coisa que estava acontecendo ali com Paulo. Então também pode ser uma enfermidade que veio sobre ele e que ele orou e pediu ao Senhor: Senhor, afasta isso de mim, tira, né, esse espinho na carne. Mas o Senhor respondeu isso aí para ele: ei Paulo, agora não no tempo que você quer, não da forma que você quer, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Bom, gente, por mais que a gente saiba disso, a gente nunca está preparado para enfrentar situações assim, não é verdade? Mas hoje eu quero falar para nós, eu quero trazer para nós aqui um pouquinho sobre o processo que acontece em que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, em que o poder de Deus se manifesta na fraqueza, na minha fraqueza e na sua fraqueza. Então, é algo preventivo para alguns e algo muito pontual para outros, porque pode ser que muitos aqui estejam passando por momentos como esse, né? Momentos como o apóstolo Paulo mencionou. Mas não feche os seus ouvidos, porque, querido, todos nós estamos sujeitos em qualquer momento. Tá tudo bem? No outro dia de manhã pode não estar tudo bem mais e algo acontecer. E o Senhor, Ele vai nos fortalecer e vai gerar raízes em nós, porque quando chegar momentos como esse,
nós vamos continuar igual aqui aconteceu nesse momento de louvor. Você ficou bravo, né, Juninho? Fica não, foi Deus que fez isso. Efeitos especiais programados pelo céu. Eu fiquei tão feliz quando aquilo aconteceu, mais feliz ainda quando todo mundo continuou adorando a Deus aqui. É isso que Deus está querendo gerar na nossa vida, e Ele já estava gerando a partir do momento da adoração. Bom, eu quero falar de algumas etapas desse processo, e a primeira etapa que eu queria falar aqui é que o que acontece nesse processo de poder na fraqueza, o primeiro processo é que nós nos aproximamos dEle. Mas essa aproximação, ela não é uma aproximação comum. Não é uma aproximação comum. Você fala, não, mas eu já estou próximo de Deus. Eu venho na igreja, sabe, eu vou na minha célula, eu amo a Jesus. E talvez você esteja nesse ponto, sabe, que você busca a Deus e você pensa, esse ponto não é para mim, mas eu quero falar de uma aproximação diferente. Quando nós começamos a viver um momento de fraqueza e desafio na nossa vida, e é por isso que eu creio que Jesus o Espírito Santo colocou isso aqui na palavra de Deus, porque é para nos mostrar. Queridos, nós nos lançamos a Deus e nos aproximamos de Deus de uma forma como nunca antes aconteceu, quando algo acontece na nossa vida, que exatamente tudo o que nós podemos fazer é nada, e a única forma da gente resolver aquilo é contarmos com Deus. Existe uma aproximação sobrenatural, existe um avivamento pessoal, que não poderia ser gerado de outra forma do que quando nós estamos numa situação encurralados, em que a única saída que nós temos é buscar o nosso Deus. Existe uma rendição, existe um derramar, que só acontece nesses momentos, e é por isso que esse ponto é o primeiro, porque eu acho que é a primeira reação que acontece quando nós nos deparamos com algo muito difícil que acontece na nossa vida. A rendição talvez seja o primeiro ponto. Sabe, tem uma frase engraçada que diz que dentro de um avião caindo, ninguém mais é ateu. Dentro de um avião caindo, gente, todo mundo clama ao único que pode resolver aquela situação. Nunca passei por isso, em nome de Jesus, nunca passarei. Mas olha, você pensa numa situação dessa, e é só a gente pensar na nossa própria vida. Quando em alguma área da nossa vida o avião está caindo, não tem nada que a gente possa fazer. Você já se sentiu assim em alguma situação da sua vida? Umas 10 já? Umas 20? Sabe, aquela situação que você não tem a sua capacidade, a sua eloquência. Sabe, tudo que você achou que você era top. Tudo que você achou que você dava conta de resolver, de fazer. Nada vai adiantar. É só o Senhor que pode te socorrer. É só o Senhor que pode atuar na tua causa. É só o Senhor que pode fazer algo por você. Sabe, gente, eu quero falar uma coisa para você. O momento da vida onde tudo te vai bem é o momento mais propício para a independência de Deus. O momento da vida onde tudo te vai bem é o momento mais propício para a independência de Deus. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão indo bem conosco, quando tudo está indo bem, está tudo indo bem, o Senhor está te prosperando, o Senhor está te abençoando, o Senhor está fazendo algo que você sempre orou, a sua família está maravilhosa, seu casamento está tudo encaixadinho, os teus filhos estão crescendo, saudáveis, abençoados, amando a Jesus, sabe, na sua empresa está tudo bem, enfim, o seu ministério está tudo bem. A impressão que dá, né, mesmo que de uma forma inconsciente, é que nós somos merecedores daquilo que está acontecendo. É inconsciente, gente, mas a gente começa, sabe, a sentir um ensoberbecimento e eventualmente a gente pode até começar a olhar para outros que não estão passando pela mesma vibe, pelo mesmo momento que nós estamos passando, né, e julgá-los. E começar a pensar, o que essa pessoa fez? Porque se ela vivesse como eu vivo, tudo lhe correria bem. Então, momentos como esse aqui que está mencionado aqui, é momentos em que geramos uma grande confiança na nossa capacidade, na nossa bondade. Achamos que somos suficientes, achamos que Deus está agindo conosco com favor em relação às nossas vidas, porque é algo que estamos fazendo muito bem para Ele. É inconsciente, mas quando tudo está bem,
a gente está próximo de Deus, mas não é com aquela dependência toda. Não é com aquela aproximação sobrenatural. Não é com aquela fé, com aquela esperança que você precisa depositar no único que pode fazer aquilo que você precisa. Naquele que pode resolver alguma situação que você está vivendo. Existe uma forma particular como nos aproximamos de Deus, no momento em que tudo rui, que expectativas são frustradas, que algo inesperadamente dolorido acontece e nada nem ninguém além dele pode nos ajudar. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, nós lemos aí. O apóstolo Paulo falou assim, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Querido, uma verdade espiritual e bíblica para você. O inimigo, ele não pode tocar na sua vida, a não ser que você abra uma brecha para ele, a não ser que você esteja desobedecendo a Deus e dando espaço para que ele entre, como se você estivesse abrindo a tua casa e deixando ela destrancada. E eventualmente passa um bandido ali naquela rua e ele escolhe abrir a porta da sua casa porque está mais fácil, ele não precisa arrombar. Então, o inimigo pode agir na sua vida porque você deu brechas para ele, porque você deu espaço para ele, desobedecendo algum mandamento de Deus. Essa é uma forma. Mas se você está com Jesus, se você está obedecendo, se você está buscando caminhar com Jesus, o inimigo não pode tocar, a não ser que haja uma permissão e uma autorização de Deus. Assim como aconteceu na vida de Jó. Vocês lembram? Deus autorizou o inimigo a tocar na vida de Jó porque ele era um homem fiel. E ele duvidou que ele continuaria firme. E o Senhor falou, Jó, ele vai continuar comigo mesmo diante de todas as tribulações e lutas. E aí ele abriu realmente essa permissão para que algo pudesse acontecer na vida de Jó. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que 3 vezes ele rogou ao Senhor, mas que o Senhor disse, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então o primeiro grau, a primeira instância, a primeira forma como Deus, ele faz esse processo de poder nas fraquezas, é nos aproximando dele, é gerando um avivamento pessoal. Talvez você esteja numa posição, você fala, eu não estou orando como eu deveria, eu não estou, me derramando na presença de Deus, parece que em outras estações da minha vida eu já amei Jesus muito mais, eu já me entreguei muito mais, fui muito mais entregue nos seus pés. E você sente o teu coração assim, você ama Jesus, mas você sente aquele desejo, de você se derramar mais na presença de Deus, uma coisa que talvez já aconteceu em outros momentos e agora não. Mas o que a palavra de Deus, o que essa etapa do processo de Deus diz, é que nos momentos de fraqueza, da pior forma possível, mas ele gera uma aproximação sobrenatural. Nossa, para com ele. A Bíblia, queridos, ela diz isso, ela está mencionando aqui. E Jesus, a palavra de Deus diz assim para Paulo, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem momentos que nós queremos que Deus nos poupe, mas Ele não nos poupa, Ele não nos livra, Ele nos lança na cova dos leões. Ele nos lança na prisão, assim como aconteceu algumas vezes com Paulo, em necessidade na prisão. Tem momentos que Deus não poupa a nossa vida. Querido, sabe por que é importante eu falar isso aqui? Porque no dia que eventualmente isso acontecer com você, você não vai desistir de Jesus, porque você vai lembrar que um homem poderoso nessa terra viveu o mesmo e provou do poder de Deus através da sua perseverança nesses momentos. Você não é o único, não é o primeiro e não vai ser o último a viver situações como essa. Olha essa frase aqui, qualquer coisa legítima que você precisa hoje, por mais necessária que seja, nunca é mais necessária do que a graça de Deus sobre a sua vida. Eu estava contando essa mensagem para o Mateus anteontem, falando um pouquinho do que Deus tinha falado ao meu coração, e aí ele falou essa frase, eu achei tão poderosa. Tão poderosa. Qualquer coisa legítima, o que você precisa hoje? O que você tem clamado para o Senhor hoje? É uma cura? É uma provisão financeira? É uma resolução das dívidas? É um avanço do seu ministério? É uma prosperidade? É uma solução de uma situação familiar no seu casamento? É um milagre que você precisa da intervenção de Deus, que tem te feito sofrer, que tem te feito buscar o Senhor? Essas coisas são legítimas e nós queremos muitas coisas legítimas. Mas todas as coisas legítimas que nós temos buscado de Deus, elas são necessárias, podem ser,
mas elas nunca serão mais necessárias do que a graça de Deus na minha e na sua vida. E sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes nós só entendemos isso quando nós estamos nesses momentos que o apóstolo Paulo está mencionando. Quando a gente vai viver nos dias e você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? E o Senhor fala, minha graça te basta. A minha graça te basta. Você pode viver cheio do Espírito Santo. Você pode viver alegre. Você pode viver agradecido. Você pode sorrir. Você pode ter uma esperança viva. Você pode conseguir viver a sua vida sem se desesperar, sem largar tudo, sem chutar tudo que você tem feito para o Senhor, tem amado ao Senhor. Você pode viver uma vida saudável emocionalmente, no seu coração, espiritualmente, mesmo em momentos como esse. Sabe por quê? Mesmo que você não teve tudo que você está desejando, a minha graça te basta. É isso que você precisa, é isso que eu preciso sobre a minha vida, querida, é isso que você precisa sobre a sua vida. Eu sei que talvez hoje você não está percebendo essa realidade de uma forma espiritual e profunda, mas você vai lembrar disso que eu estou te falando. Você precisa de muitas coisas na sua vida, mas a coisa que você mais precisa é da graça de Deus. Porque os dias são maus, o mundo é mau. Enquanto vivermos como peregrinos nessa terra, passaremos por situações, enfrentaremos circunstâncias indesejadas. Mas é a esperança de que um dia estaremos com Jesus, que nós vivemos com Ele, que nós estaremos com Ele quando a gente estiver com Ele. Você sabe, né? Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter decepção, não vai ter doença, não vai ter nada disso. Mas a gente precisa caminhar nessa terra enquanto ainda a gente vai enfrentar algumas coisas. Nós precisamos entender que a graça de Deus nos carrega e nos sustenta em momentos como esse. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias, desesperadamente. Sabe, queridos, a única forma de você estar verdadeiramente seguro, escuta o que eu estou falando. A única forma de você estar verdadeiramente seguro, é quando você está unido, íntimo, buscando e se alimentando do Senhor. É a única forma de você estar seguro. Sabe por que muita gente se desespera? Por que muita gente perde relacionamentos, destrói famílias? Porque quando esses momentos de fraqueza vêm, ele não está íntimo e buscando ao Senhor da forma que deveria estar. E aí sabe onde é que está seu coração? Só Deus sabe. O seu coração está fixado nas angústias, o seu coração está fixado nas decepções, o seu coração está fixado no que Deus não fez por você. Então, a única coisa que nos deixa seguros, tomando decisões acertadas, a única coisa que vai te deixar seguro criando os teus filhos, ouve o que eu estou falando, a única coisa que vai te tornar seguro criando os teus filhos, é criá-los na presença de Deus. A única coisa. O mundo é mau, gente, olha para você ver o que está acontecendo aí no nosso país, no mundo inteiro. O que será, né, o que a gente pensa, acho que todo coração de pai pensa, como que vai ser a vida do meu filho quando ele crescer? Como que ele vai... Olha, é só a graça de Deus que pode nos sustentar. É só a graça de Deus que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer. É a vida de oração, gente. É a gente dobrar os nossos joelhos. É nós buscarmos ao Senhor. É nós clamarmos ao Senhor. Senhor, entra no meu coração. Tá a situação boa? Entra no meu coração. Senhor, me trata, me molda, me dá os frutos do Espírito. Me faz algo em mim, poderoso. É só intimidade com Deus, é só você estar na presença de Deus, é só você estar numa família espiritual, é só você estar constantemente. Eu costumo dizer que sabe o que acontece, gente? Vamos supor que você foi no médico, o médico falou que você precisa de tomar algumas vitaminas constantemente. Você pega o frasco, todo dia você toma uma vitamina. Aquilo não faz a menor diferença, assim, em alguns momentos aquilo não faz uma diferença visível em você, não é verdade? Vamos supor que você tome essa vitamina por 1 ano e você fala assim, você relaxou e parou de tomar aquela vitamina. Passaram alguns meses, talvez demora um pouquinho, mas de repente o negócio começa a dar ruim. Assim é quando você está numa célula, quando você está constante, sabe, na presença de Deus, quando você está congregando, quando você está buscando a Deus no seu tempo com Deus, quando você está ajoelhando e clamando ao Senhor. É como aquela vitamina que você está tomando e às vezes parece que não faz muita diferença, principalmente se você está há muito tempo nessa vida. Mas quando você para de tomar, passa um tempo e as consequências começam a acontecer. Então a única coisa que nos mantém realmente seguro nas nossas ações, casamento, filho, seguro na confiança da provisão dele sobre nós, é nós estarmos
juntinhos com Cristo, avivados nele, buscando um relacionamento pessoal, entrando no nosso quarto, fechando a porta, clamando a Ele todos os dias, falando com Jesus todos os dias, mesmo quando tudo parece estar bem, mas infelizmente isso que eu estou falando aqui, às vezes a gente só pratica quando vem esses momentos, de forma intensa e poderosa. Olha o que diz em Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Olha isso, gente. O Senhor guarda em perfeita paz o coração em quem está firme com Ele. O Senhor guarda você em perfeita paz quando você está com Ele. É uma coisa inexplicável você ver uma pessoa que está apaixonada por Jesus, íntima e juntinho com Ele, vivendo um momento às vezes de luta, porque você fala, o que está acontecendo? Está aí a resposta: Ele guardará em paz o coração daqueles que confiam, mas não somente os que confiam, aqueles que estão firmes. Aqueles que estão firmes. Olha o outro texto aqui, ó. Salmos 46:1-4 diz assim: Deus é o nosso refúgio. Salmos 46:1-4. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Eu lembrei desse texto e eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse texto. Sabe o que fala, gente? Sabe qual que é a explicação? Está acontecendo um caos. País um caos, economia um caos, bate umas notícias na sua porta, acontece uma coisa. Esses dias a gente conversou com uma pessoa próxima, não é daqui, mas a pessoa falou assim, meu Deus, estava tudo maravilhoso, pipocou 3 problemas, parece que a minha vida virou um caos, do nada, estava tudo ótimo, e de repente tudo ficou um caos. Mas o que está falando aqui? Tudo está acontecendo, o mar está tremendo, está acontecendo águas turbulentas, os montes estão sendo sacudidos. Mas diante de tudo isso, tem um rio seguro que flui do lugar que habita o Altíssimo. E esse texto ele fala da Nova Jerusalém espiritual. Sabe o que é Jerusalém, gente? Jerusalém era a cidade onde estava o templo ali do Senhor, onde eles adoravam o Senhor, onde a presença do Senhor estava. Era um lugar santo e sagrado, mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a Nova Jerusalém, ela passa de apenas física para uma Jerusalém espiritual. É um lugar no nosso coração, é uma cidade fortificada aqui dentro do nosso coração, que pode estar tudo estrondando lá fora, mas existe um rio calmo e fluindo na Nova Jerusalém espiritual. Uma cidade fortificada. Aqui dentro está tudo tumultuado. E você acorda tremendo, porque tem que resolver situações, porque algo que você quer não aconteceu, porque uma má notícia chegou, mas você vai para o seu quarto. Você ajoelha e você começa a ativar a sua Nova Jerusalém espiritual. Senhor, está tudo um caos, mas eu sei que tem para mim disponível um rio tranquilo, alegre, que flui da tua presença, aonde o Senhor está, e Ele está aqui dentro de todos aqueles que decidiram caminhar com Ele. Anota esse salmo, querido. Anota esse salmo. Um dia, espero que demore muito, talvez nunca aconteça, mas talvez um dia você precise dele. Talvez um dia você precise dele. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Existe um rio que entra aqui no teu coração, que deságua uma água que muda a realidade. Ao seu redor, às vezes não, mas aqui dentro. E quando aqui dentro muda, tudo ao redor também muda. Bom, segunda etapa desse processo de transformar fraqueza em poder. O segundo passo é que nós somos tratados no nosso caráter. Somos tratados no nosso caráter. Só coisa boa acontecendo, hein, gente?
essa parte é dura. Essa parte é dura. Porque às vezes a gente não é tratado em condições normais de temperatura e pressão. Aí o Senhor precisa levar a gente para uma outra condição, para que de fato a gente possa entender. Sabe aquele negócio quando alguém não está entendendo o que você está falando, você fala assim, você quer que eu desenhe? Eu desenho. É como se Deus estivesse falando assim para nós, está com dificuldade de entender, meu filho? Vou desenhar. E quando Deus fala, vou desenhar, corre. Corre. Esse negócio de Deus desenhar às vezes não é bom. Mas nós somos tratados em nosso caráter. Não sei se você prestou atenção no texto que nós lemos. Mas em 2 Coríntios 12:7 diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Para impedir que eu me ensoberbecesse. Para me impedir que eu achasse que eu sou maior do que todos os outros apóstolos. Para me impedir de sentir que eu sou maior do que alguma pessoa, porque eu estou realizando grandes feitos para Deus. Para segurar a onda do meu ego, o Senhor me deu um espinho na carne. Me dá um sorriso, pelo menos para eu sentir que vocês estão acreditando que vai chegar na parte boa dessa mensagem. Vai chegar na parte boa, sabe? Mas sabe o que acontece? Todos aqueles que provam do poder de Deus, verdadeiro, não aquele apenas que acontece nos momentos bons, mas aquele que acontece na fraqueza, precisa entrar nesse processo. Precisa entrar nesse processo. Não tem outro caminho. Então o apóstolo Paulo, como eu disse, né, ele poderia impressionar e tudo, mas ele resolve colocar ali sua vulnerabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As fraquezas trazem o nosso coração para o lugar que ele deve estar. As fraquezas que nós vamos talvez experimentar ou estamos experimentando, às vezes ela traz o nosso coração para o lugar que deve estar. E isso aqui não é para você ficar julgando, né, se o que Deus está fazendo na vida do outro é para tratar o outro, não é isso, é para a gente pensar na nossa vida, porque é um processo pessoal que Deus faz com cada um, pessoal, individual. As fraquezas elas trazem o nosso coração para o lugar em que ele deve estar. As fraquezas, lutas, dores, situações, quando nada vai bem e simplesmente não conseguimos resolver algo, isso trata o nosso caráter. Vamos ler Tiago 1, 2 ao 4. Tiago 1, 2 ao 4. Diz assim, Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha aí de novo. O apóstolo Paulo falou que ia se alegrar nas tribulações, nas lutas, nas perseguições. E agora de novo em Tiago. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E que não lhes falte coisa alguma. Sabe por que acontece da pessoa fazer assim para você acordar? Sabe o que acontece? Que a pessoa às vezes ela passa por momentos de luta, de fraquezas na vida, e aí a pessoa fala com todo orgulho, você não sabe de nada, já vivi tudo que você pode imaginar, sou uma pessoa experiente, que isso, sentado no banco da igreja, sei de tudo que você está me falando, me sugerindo, mas a pessoa parece que não amadureceu até hoje. É porque o processo da perseverança não teve ação completa, a pessoa agiu de uma forma completamente errada no momento das fraquezas. Ela não entrou nesse processo, ela acha que ela entrou. Ela foi empurrada para ele, mas ela não aproveitou esse processo. Ela não agiu à maneira de Deus. Ela não leu a palavra de Deus e perguntou para o Senhor, como que eu ajo quando eu estou numa situação desesperadora? Como que eu ajo quando meu coração não vai bem? Quando eu ajo quando eu tenho um problema financeiro? Quando eu ajo quando eu tenho uma decepção muito grande, uma amargura muito grande? E simplesmente ela foi deixando a vida levar. A vida foi levando ela. E ela não amadureceu. Ela não amadureceu, ela não caminhou dentro desse processo de transformar a fraqueza em poder. Não são todas as pessoas que passam por luta que vai transformar a fraqueza em poder. Não é. Mas de fato aqueles que entrarem nesse processo que foi desenhado pela mão de Deus. Amém, gente? Lutas fortes nos ensinam a perseverança completa, que é desenvolver o fruto do Espírito no processo. Gente, quando você está vivendo um momento muito difícil, uma situação muito desafiadora na sua vida, você tem que desenvolver o fruto do Espírito. Você sabe qual que é o fruto do Espírito?
amor, paz, olha isso, paz, benignidade, o que mais? Bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. O Senhor está desenvolvendo isso em nós. Ou a gente desespera, ou a gente se acalma e leva nossas angústias para os pés do Senhor. Ou a gente vai falar com Deus e vamos dizer, como diz por aí, né? Afoga nossas mágoas nos pés do Senhor, de joelhos na presença de Deus. Ou nós vamos fazer bobeira. E o fruto do Espírito nunca vai ser desenvolvido. O Senhor nos dá uma oportunidade nas fraquezas de desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, né? Olha, humildade real. Humildade real, gente. Às vezes, sabe, às vezes em algumas áreas da nossa vida, não vai longe, eu não estou falando de uma pessoa orgulhosa, mas em algumas áreas da nossa vida, a gente se ensoberbeceu, a gente está se achando autossuficiente. A gente está se achando, sabe, capacitado demais, e de repente o Senhor vem e trata a nossa humildade, fala assim, olha, você depende de mim. Quando parece e quando não parece, você só estava achando que você não estava dependendo de mim, mas você sempre está dependendo de mim. Amém? Engolindo o cabelo aqui, gente. Eu mexi no meu cabelo para botar esse acessório aqui. Meu marido falou assim, coloca, vai ser bom. Você fica com a mão livre. Aí eu falei assim, gente, onde eu vou colocar minha mão aqui, com esse microfone do meu lado? Mas tá dando bom. Olha, a paciência, né, de entender os tempos de Deus, de acalmar, de esperar, sabe, de realmente desenvolver essa paz no nosso coração. Teve uma circunstância que aconteceu há um tempo atrás, não muito tempo atrás, talvez alguns meses ou um ano atrás, não tem nada a ver com ninguém daqui, tá, gente, esse exemplo. Mas a gente estava passando por um momento muito difícil, né, pessoalmente, assim, um momento muito complicado. E aí a gente estava tentando resolver algumas coisas, gente, era muita oração, era uma impossibilidade. A gente, sabe aquela coisa que você está lutando? Tem aquela história de você ser a galinha que bota o ovo e entrega o ovo, ou você ser o porco, né, que se oferece, né, para poder tirar o bacon ali. A gente estava igual aqueles porquinhos, a gente estava entregando tudo que a gente era, a gente estava se sacrificando, uma série de coisas acontecendo, uma situação difícil na nossa vida, e a gente foi comentar, né, uma coisa, estava tratando uma situação com uma pessoa, e a pessoa, ela foi tão insensível com a gente. Aí o Mateus, às vezes, ele tem um coração muito... Eu vou contar um segredo sobre o seu pastor para você. Tem momentos que ele tem um coração muito ingênuo, sabe, gente? Quem convive sabe. Tem hora que ele não percebe algumas coisas. E além de um coração de ingênuo, ele tem um coração muito perdoador. Ele não fica assim com mágoa, com tal. E ele simplesmente aconteceu aquilo e ele falou, não, Dani, tudo bem, tal. É a forma da pessoa pensar, a pessoa é assim, assim... e tal, aí eu falei, tudo bem, nada. Que palhaçada, né? Uma pessoa que a gente ama e considera, falando dessa forma, insensível com aquilo que a gente está vendo, que era um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo que eu falei isso, eu já voltei meu coração, e eu falei uma coisa para o Mateus, falei, amor, eu não desejo isso, não estou declarando isso, está amarrado, mas assim, infelizmente, na nossa vida, às vezes a gente aprende da pior forma algumas coisas. E aí, recentemente, essa pessoa estava conversando com a gente numa situação e ela estava muito arrasada, porque tinham acontecido umas 4 coisas inesperadas na vida dela, muito difíceis. Ela estava arrasada. E sabe qual é o ponto principal que Deus estava tratando com aquela pessoa nessas 4 coisas que tinham acontecido? A insensibilidade, a empatia. Você entende o que eu estou dizendo? É um momento de vale e fraqueza que aquela pessoa está vivendo. Profundo, difícil de enfrentar, por conta de vários botões e várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Mas o Senhor está tratando. Eu falei, Senhor, eu só falei brincando, eu estava só pensando que talvez ele pudesse ser tratado depois sobre isso, porque... Mas não desejei isso para ele. Mas é uma questão, queridos, é quase que automático na vida. Em algum momento da nossa vida, a nossa bola vai baixar, no sentido assim, coloquial falando. Porque nós vamos entender que todos nós precisamos da graça de Deus. E que nem sempre a gente está aqui, tem hora que a gente está aqui, tem hora que a gente precisa de ajuda, tem hora que a gente precisa de oração, tem hora que a gente precisa, sabe, das pessoas. Outra coisa que nós percebemos, às vezes a pessoa é independente, mas tem hora que a gente precisa de gente precisa de pessoas ao nosso redor.
A gente precisa de pessoas para estar perto da gente. A gente precisa de pessoas para se relacionar, para aliviar a dor da nossa alma, a ansiedade ou o que quer que seja. E às vezes, nesses momentos mais difíceis, às vezes, que a gente passa a valorizar a presença das pessoas, a comunhão. A gente percebe que a gente precisa ser mais relacional, a gente percebe que também a gente precisa ser mais sensível quando alguém está passando por algo. A gente também tem que entregar a nossa destra de companhia. Porque às vezes a gente não percebe até que a gente passe por aquela situação. Até que a gente esteja naquele lugar. Então é por isso que nós somos tratados o nosso caráter. Pode passar, por favor, tem uma outra frase aí. Então, queridos, o Senhor usa as fraquezas para trazer nosso coração para o lugar que Ele deve estar. O lugar que Ele deve estar. A verdade é essa. Às vezes, sabe, a gente tem o costume de julgar as pessoas e encarar as coisas de uma forma muito prática, de uma forma muito assim, qualquer coisa eu estou julgando. Gente, que o nosso coração seja leve para entender que às vezes a situação que o outro está passando, né, é uma situação às vezes que a gente nunca passou. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava relacionando junto com uma pessoa assim muito, como é que eu posso dizer? Muito diferente. Pessoa meio doidinha e tal. Aí a pessoa falou assim, mas o que acontece com essa pessoa? Que pessoa maluca. E aí, teve um determinado momento que eu ouvi. Gente, tá difícil aqui. Pronto, eu mandei. E teve um momento difícil, uma situação que a pessoa falou uma frase pra gente, pra mim, pro Mateus, aquilo acabou com o nosso coração. Porque ela falou um pouquinho do que ela viveu na vida dela. Como que foi a casa, a família, a situação. Gente, sabe quando você vai lá embaixo e você fala assim, gente, nós temos que amar as pessoas, porque ninguém sabe o que a pessoa passou na vida. Isso não nos leva a estar num lugar de vitimismo. Eu não estou falando para a pessoa, eu estou falando para a gente. Não sei se você está entendendo. Vitimismo é o pior lugar que a gente pode entrar. Mas eu quero dizer, da forma que a gente vê as pessoas, a gente tem que entender que cada um tem uma história. E essa história resulta num comportamento, numa situação. Sabe? E às vezes esses momentos de fraqueza nos levam para esse lugar de maior empatia, da gente considerar, da gente se colocar no lugar do outro, da gente ter mais paciência, da gente entender que a gente precisa ser Jesus na vida das pessoas, a gente precisa ser o braço de amor, a gente precisa ser aquela mão que estende para oferecer ajuda, oração. A maior prova de amor pela vida de alguém, gente, é quando você é um intercessor. Você é intercessor da vida de alguém? Se você não é, estou me oferecendo para você ser meu agora. Nossa, aqui lá de casa, nós estamos precisando de intercessores. Mas seja um intercessor da vida de pessoas, sabe? Seja um intercessor das pessoas da sua célula, seja um intercessor da sua família, seja um intercessor dos seus filhos, seja um intercessor. A maior prova de amor é quando alguém, no secreto, sem que ninguém veja, está batalhando pela tua vida, orando e declarando sobre a sua história. Mas olha como é importante a gente não julgar, gente. Lá em João 9, 1, 3, estava acontecendo uma situação. Passou um homem cego por Jesus. Aí quando passou esse homem cego por Jesus, os discípulos logo correram e perguntaram assim: Ei, Jesus, quem pecou para esse homem ser assim? Foi ele ou foram seus pais? Olha o legalismo aí, gente. Quem pecou? Está em pecado, que aconteceu aquela situação, ficou doente, então aconteceu alguma coisa escondida aí. É isso que as bênçãos estavam pensando, né? Mas olha o que Jesus respondeu para esses discípulos. Olha o que Jesus respondeu para esses discípulos. Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você está achando que ele pecou? Você está achando que alguém pecou? Não é papel nosso julgar, gente. O nosso papel é interceder, o nosso papel é crer no poder de Deus, o nosso papel é entender que todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que no tempo devido Ele vai agir, Ele vai colocar a sua mão, Ele vai fortalecer, Ele vai derramar graça para essa pessoa enfrentar essa batalha. Esse é o nosso papel, não é ficar concluindo por que aconteceu isso ou aquilo. E às vezes só quando a gente está nesse lugar de fraqueza, Deus trata o nosso caráter e a gente ajusta o nosso coração. Né? A gente ajusta o nosso coração. Então, o segundo ponto desse processo é que Deus trabalha no nosso caráter, no meio das fraquezas. E Ele estava fazendo isso na vida do apóstolo Paulo. Porque eu acho que ele sentiu que o apóstolo Paulo poderia se sentir um pouco maior, né? Mas eu quero falar do terceiro e último ponto desse processo. De transformar a fraqueza em poder ou de aperfeiçoar o poder de Deus por meio de momentos de fraqueza na nossa vida.
E o último passo que acontece nesse processo é que nós vemos a demonstração do poder de Deus. O último passo é que nós vemos a demonstração do poder de Deus. Olha o que fala, né, no texto que nós lemos de 2 Coríntios. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para, o que, gente? Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Presta atenção. Existe um poder sobrenatural que se manifesta num homem ou numa mulher, que mesmo diante de uma forte perda, de uma forte luta, dor, manifesta humildade, confiança, perseverança, obediência e fé. Isso cria uma atmosfera de poder. Presta atenção, gente. Enquanto tá as coisas boas acontecendo, você tem crédito. Quando uma luta grande acontece na sua vida, você não vai ter muito crédito. E a gente, como cristão, a gente tem que aprender a não ter crédito nos momentos que a gente está lutando a maneira de Deus para alcançar esse lugar aqui de demonstração do poder de Deus. Porque uma coisa, gente, é quando alguém recebe o poder de Deus e é curado. A pessoa pode receber o poder de Deus e ser curado, e ter a sua vida transformada para sempre, no sentido de cura física, mas talvez a sua alma não vai seguir no mesmo processo de transformação. Deus não deseja isso. Deus deseja fazer uma transformação completa em nós. E existe um poder, uma atmosfera de poder, quando homens e mulheres, mesmo enfrentando situações adversas, estão aqui, não estão se colocando numa posição de vítima, não estão se colocando numa posição de coitadinhos, de desfavorecidos, não estão usando esse tipo de abordagem, mas estão permanecendo fiéis a Deus, em obediência, clamando aqui na primeira fila, orando, sabe, adorando ao Senhor, permanecendo firmes, ajudando outros, se doando, entregando. É lindo, gente. Às vezes a gente conhece a história de algumas pessoas aqui no nosso meio, na nossa igreja local, e a gente sabe tamanha luta que a pessoa está passando, mas a gente vê nos bastidores, essa pessoa está lá, ela está conversando com pessoas, ela está abençoando pessoas, ela está edificando pessoas, ela está ajudando a cuidar de famílias, ela está ali na sua célula, sendo bênção na vida das outras pessoas, ela não está vivendo uma vida só para si mesma, ela está entregando. Preste atenção, isso gera uma atmosfera de poder e de glória. Porque o poder não é demonstrado só quando a cura acontece. O poder é demonstrado quando um homem e uma mulher de Deus, mesmo com o mundo diante da sua cabeça, consegue se reerguer na nova Jerusalém celestial que está aqui dentro e ficar de pé e falar: eu vou viver para a glória de Deus, eu vou permanecer, eu vou obedecer, eu vou amar a Jesus, as pessoas, eu vou me entregar, eu vou viver nesse lugar. Uma atmosfera de poder, particularmente, eu acredito, muito maior do que outras, acontece numa vida rendida ao Senhor, verdadeiramente íntima, lançada nos pés do Senhor. Eu não consigo nada, mas o Senhor é que faz por mim. Enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida das minhas, e eu vou declarar isso nas estações boas, nas estações ruins, nas estações difíceis, quando eu posso resolver um problema, ou quando está tudo fora do meu alcance, e no alcance de Deus, e Ele ainda não fez. Porque eu quero chegar no terceiro passo do processo, porque o apóstolo Paulo falou: eu vou viver assim, porque eu quero ver o poder de Deus repousando sobre mim. Você consegue entender a verdade? Essa verdade espiritual. É uma pessoa poderosa demais. Aquelas que não usam as suas lutas, as suas dificuldades como um troféu e ficam exaltando e falando disso, não. Mas decidem permanecer. E antes que você ache que eu estou falando de um lugar de privilégio, tenha certeza que não é. Os problemas não criam poder. Eles criam uma oportunidade de rendição que gera poder.
Os problemas não geram poder, mas eles geram uma oportunidade, porque não quer dizer que Ele vai fazer você se render, mas se Ele fizer, essa rendição te leva a um avivamento pessoal, coletivo e poderoso, que move a mão de Deus. Eu creio isso. Eu creio assim. Eu não consigo crer diferente, sabe por quê? Porque tem uma mulher que precisava muito da ação de um juiz mau. E ela confiou que ele atenderia o seu pedido e ficou batendo na porta desse juiz de uma forma intensa. Até tola, alguns poderiam dizer. Mas a Bíblia diz que esse juiz mau abriu a porta, atendeu a mulher e respondeu a sua questão. E esse texto é concluído da seguinte forma: se um juiz mau não aguentou ser importunado por uma mulher e atendeu ao seu pedido, quanto mais o Senhor, se você insistir em buscá-lo, em clamar e em permanecer nele. A minha Bíblia diz isso. E é por isso que eu creio na soberania de Deus. Mas eu também creio de um poder da perseverança, de um poder da insistência na coisa certa, de um poder de caminhar na direção certa e ter a ação do Senhor, ter a mão do Senhor se movendo sobre nós. Eu creio assim. Se você não crê, amém. Mas eu creio assim, que na minha Bíblia tem essas histórias. Além disso, eu queria ler com você Hebreus 11, do 32 ao 34. Hebreus 11, 32 ao 34. Olha o que diz aí. Hebreus fala da galeria dos heróis da fé e fala algumas coisas que aconteceram com esses homens e mulheres. E ele diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. O que fala aí, gente? Da fraqueza tiraram força e se tornaram poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você já teve a oportunidade de fechar a boca dos leões? Sabe por que você não teve? Porque nunca te jogaram lá, na cova dos leões. Você já viu um morto ressuscitar? Os apóstolos viram. Mas a minha pergunta é: você já orou para um morto ressuscitar? Você já matou um gigante com um estilingue que um exército não queria matar com armas pesadas? Sabe por que não? Porque você nunca esteve numa frente de batalha com uma pedra na mão, acreditando que Deus poderia fazer isso. Você percebe que na vida dos homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, eles precisaram estar dentro da fraqueza para ver a demonstração do poder de Deus? Às vezes Deus não nos livra da fornalha, você já viu essa frase? Mas Ele nos livra na fornalha. Na fornalha. Eu quero te falar daquilo que eu creio e daquilo que minha Bíblia diz. A palavra fala dos heróis da fé que conseguiram permanecer em momentos difíceis por amor a Jesus. Talvez por coisas tão simples a gente não está permanecendo firme com Jesus. Talvez por uma coisa pessoal, valorizando demais a nossa própria vida. Sabe, o nosso trabalho, o nosso divertimento, algumas coisas. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós não precisamos desses momentos para provar o poder de Deus na vida de um homem e de uma mulher que persevera e que ama Jesus. Nós podemos acertar, ajustar o nosso coração, colocar ele na mesma página de Deus e poder provar disso tudo que eu estou dizendo aqui nesse último ponto especialmente e dos outros também.
A fraqueza pela qual o homem está passando, aliada à sua perseverança na fé e na obediência, é o ambiente perfeito para Deus se manifestar. Quando a fraqueza aparece, nós temos dois caminhos: aperfeiçoar o poder de Deus. Ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado é o primeiro caminho, através da nossa perseverança, da nossa obediência. Mas o outro caminho é contaminar o nosso coração. A Bíblia fala assim, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. E nos momentos de fraqueza é um momento da gente guardar o nosso coração. Tá cheio de gente perdendo o coração nos momentos de fraqueza. E Deus pode estar falando com você nesse momento. Vou dar um tempo de Jesus, vou dar um tempo daquilo que eu faço para Deus. É um momento tal. Gente, vamos lá. Talvez por coisas tão simples. A gente não conhece a história das pessoas aqui, mas nós estamos numa posição que a gente acaba conhecendo um pouco mais das lutas das pessoas. Tem gente vivendo coisas muito mais difíceis que você está vivendo. E estão permanecendo bravamente, cheio de fé e coragem, amando ao Senhor. Mas é porque é isso. Porque é difícil, é corrido. Querido, o que é isso? Para todo mundo. Oi? Não tem ninguém privilegiado não nesse mundo que nós estamos vivendo, viu, gente? Está todo mundo enfrentando seus leões. Viu? Olha... Se a gente não guarda, olha, isso aqui é muito importante. Queremos em todo tipo de fraqueza manter o nosso coração diante do Senhor sem amargura, sem ira, sem revolta e sem dúvida. É difícil demais a gente não perder o nosso coração nos momentos de fraqueza. Quando o nosso coração é agitado, amargurado, deixa eu falar para você, nada vai para frente. Talvez nada está indo para frente em algumas áreas da sua vida. Você cai e levanta, desiste de novo. As coisas não vão para frente, não acontece. Meu irmão, em nome de Jesus, levanta para não cair mais. Guarda o teu coração. É no nosso coração contaminado, amargurado, duvidoso, cheio de questões, que mora uma pessoa que desorientou de Deus. Deus não quer te desorientar de Deus, não. Deus quer te fazer encontrar com esse ambiente de poder que repousa sobre a vida daqueles que perseveram, que amam a Jesus, apesar de. Presta atenção, se você puder confiar em mim, nos seus momentos de maior fraqueza, eu posso confiar em você com a demonstração do meu poder. Em alguns momentos eu sinto que Deus, Ele fala isso para nós. Em alguns momentos Deus fala isso para nós. E talvez hoje Ele está falando isso com você. Comigo e com você. Eu tenho perdas, decepções, diagnósticos, as coisas não estão funcionando tão bem como eu queria. Mas a segunda face do poder de Deus está prestes a ser inserida na minha vida, que é o poder que vem e que surge no meio das fraquezas. É o poder que brota no meio das fraquezas, é o poder onde o chão está árido. Você viu aquela imagem no início? O chão está árido, duro, sabe? Improvável de ter vida ali, de repente vai nascendo vida daquele lugar seco. É isso que Deus faz, é isso que Deus consegue fazer. Então a palavra-chave, gente, para hoje é rendição. É rendição. Fique de pé no seu lugar, queria chamar a equipe de louvor para eu finalizar. Não se agite, porque eu quero finalizar com você de pé. Mas veja bem, por mais que a gente tente fugir disso, vamos supor que hoje alguém precisa de uma cura aqui, e a gente ora e essa pessoa é curada instantaneamente. De quem que é o crédito disso, gente? De Deus. Mas inevitavelmente, todas as vezes que você precisar de uma cura, você vai dar um jeito de chegar pertinho daquela pessoa na hora da oração. Porque inevitavelmente, nós somos seres humanos. E muitas vezes o nosso crédito vai para pessoas também junto ali com o crédito de Deus. A gente sabe que tudo é Deus que faz. Mas eu quero te falar uma coisa, eu quero declarar uma coisa sobre a sua vida e sobre a minha vida nesse momento. No processo de transformar poder e fraqueza. Coloca o último aí para mim, por favor. Olha o que acontece. Isso vai terminar tão bem que eu não terei nenhum crédito no que vai acontecer. Porque tem algumas situações na nossa vida que ninguém vai ter o crédito a não ser Deus. Que ninguém vai ter o crédito. Porque nós fomos colocados dentro da fornalha lá e a gente perseverou, a gente preferiu entrar na fornalha do que desobedecer a Deus. E nesse lugar, de dentro da fornalha, o Senhor vai manifestar o seu poder. Ninguém pode fechar a boca do leão, a não ser Deus.
Eu quero nessa manhã, sabe, declarar isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Alguns desfechos na nossa vida não vão dar crédito para ninguém além de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vida vai inspirar as pessoas a olharem para nós e falar: esse homem amou o Senhor. Essa mulher amou o Senhor nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Nos momentos fáceis e nos difíceis. Nos impossíveis e nos possíveis. Esse homem e essa mulher me amou. Entrou no processo e concluiu o processo. Não ficou entrando e saindo de processo não, mas perseverou até o fim. Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus. Tenho o privilégio de ter muito como meus amigos. Pessoas que caminham conosco aqui nessa igreja há 20 anos. Outros há menos tempo, mas eu quero dizer assim, eu tenho visto fruto na vida de muitos que estão aqui. Eu olho aqui alguns rostos, alguns carinhas e eu vejo assim, que homem e mulher admirável. Porque no comum da sua vida, ele está exaltando o nome de Deus. Sem titubear. Mas até nas estações difíceis ele tem permanecido. E eu quero, em nome de Jesus, orar. E quando a gente estava aqui cantando aquelas canções aqui, na hora do louvor, o meu coração se acendeu numa grande fé. E eu creio que o Senhor tem essa identidade para essa igreja. Coisas impossíveis acontecem aqui. Esses dias eu estava indo dormir, eu e Mateus orando na nossa cama. E antes de dormir, a gente estava clamando por algumas coisas. E um dos motivos nossos de oração é para que o poder de Deus se derrame sobre essa casa de uma forma sobrenatural. Através da vida de homens e mulheres que cantam quando a música para de tocar. Continuam cantando, mesmo quando a música para de tocar. Você continua dançando. Você continua dançando o som do céu, a música do céu. Você não para. Você não para, meu irmão. Tem muita gente aqui que não para não, que está seguindo, que está continuando. E eu quero, nessa hora, que a gente, sabe, que a gente possa se render ao Senhor. Se você quiser. Tem hora que a gente tem que fazer assim, ó. Tá aqui, Senhor. Tá difícil demais, mas tá aqui, Senhor. Tá difícil demais enfrentar essa estação. Tá difícil demais enfrentar esse não. Tá difícil demais enfrentar essa dúvida. Tá difícil demais enfrentar essas questões. Mas eu quero me render. Você tá disposto a se render ao Senhor nessa manhã? A se render ao Senhor e dizer: Senhor, que aquilo que vai acontecer na minha vida, somente o Senhor tem o crédito por isso, porque eu estou abrindo um caminho para o Senhor se manifestar na minha história. Eu quero que nós declaremos essa canção. Se você deseja, você pode se render ao Senhor aqui comigo. Você pode dar um passo de fé. Ah, por que eu tenho que dar um passo de fé? Nada muda de você mudar o seu lugar no espaço. Mas talvez você sente que você precisa mover-se nisso. Você sente que você precisa desse movimento. De vir aqui e falar: Senhor, eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso desse avivamento pessoal. Eu preciso desse avivamento pessoal, Pai.